Sejam todos muito bem-vindos a essa aula pós-carnaval. Isso aí. Nós temos aqui hoje um professor que acabou de sair da folia e ele parou com o pula-carnaval dele só para dar essa aula. Não é mesmo, professor Mauro? Como assim, professora Juliana? Me tira do bloquinho, do alalaô, para vir aqui dar aula. Brincadeira, eu não sou dessas coisas. Eu pulo o carnaval. O carnaval tá aqui, eu pulo ele e venho aqui dar aula. Porque, gente, olha só, estou aqui em Fisiologia do Movimento para aprender com a professora Juliana. Tudo bem? Aprender. Primeira coisa que você vai aprender, então, carnaval não se pula. Carnaval se curte. Se curte. Opa, então, lá vem a carioca. Dando lição de moral. Dando lição de moral, explicando pro paulista aqui como é que. Na verdade, nem pula, nem curte, porque eu sou daquele que fica em casa direitinho. Mas algumas vezes já fui curtir o carnaval. Isso não foi aí. o caso dessa vez, mas assim, estamos aqui ao vivaço, provar que eu estou ao vivo aqui, ó. Agora faltam. Vamos falar daqui a pouco fora dessas horas. Estamos aqui ao vivo. Duvida que eu estou aqui ao vivo? Duvida que estamos aqui ao vivo? Manda mensagem aqui agora. Nós estamos com várias pessoas. Nossa, tem bastante pessoas online. E estamos ao vivo também na TV, no Facebook, YouTube, sei lá. Estamos por aí e falando com vocês sobre Fisiologia do Movimento. O que é isso, professora? O que é essa filosofia? O que é isso? Eu ia falar filosofia. Filosofia, essa filosofia do movimento. O que é legal dessa aula, porque assim, como é uma aula de retomada, uma aula para rever algumas coisas, eu não vi a aula, eu estou agora participando em alguns momentos da aula, é legal que eu aprendo o que é, né, para poder participar com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. Então, professora, eu vou até mandar na tua aula. Na tela. Fisiologia do Movimento, intro 1. Obrigado aí, ó. Professora Juliana Vilas Boas Carpe, aprofundamento corpo, saúde e linguagens. Vim até de esportista hoje. Unidade curricular, corpos em movimento, cultura e ciência. Componente curricular, Fisiologia do Movimento. Isso aí, galerinha. Então, como o professor Mauro falou, essa aula é uma aula que foi conduzida pela primeira vez lá na primeira semana. Porém, muitos estudantes ainda estavam acordando que as aulas haviam voltado. E hoje nós estamos aqui retomando, relembrando. E é uma aula muito bacana. Por quê? Porque ela faz com que você compreenda toda essa questão do componente, do aprofundamento, o que é tudo isso, né, meu amigo? Verdade. Então, e qual é a habilidade da aula, a habilidade da aula, a habilidade do currículo paulista, analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares, olha bacana, plural bem certinho, como softwares, portuguesado, de simulação e de realidade virtual, entre outros. Objetivos desta aula: compreender o que aprenderemos no componente. Rever, né? O que vamos rever. Isso. Realizar uma sondagem inicial. Exatamente. Na verdade, é um panorama, um sobrevoo. Um sobrevoo. Sobre esse aprofundamento e que vocês já estão tendo aula aí semanalmente comigo, quintas e sextas. Quinta, 7h45 e sexta, 8h30. Então, vamos lá. A gente também trabalha as questões em todos os componentes, em todos os aprofundamentos. Então, tem outro aprofundamento que eu e o Mauro estamos juntos, que também trabalha norteado aos eixos estruturantes. Exatamente, eixo estruturante é aquilo. Você está, não importa o aprofundamento que você esteja, nós somos uma espinha dorsal, que são os eixos estruturantes. E nesta aula, quais serão eles, professor? Quais serão? Na verdade, nessa aula não, durante essa unidade curricular, que a gente já retoma o que é essa unidade curricular, nós teremos investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. O que é legal é que na tela tem esses linkzinhos, ó, a lupa, uma lâmpada, o aviãozinho e o balãozinho de conversa, e não apenas nesta unidade, não apenas neste componente. Em todas as unidades, em todos os componentes, você pode se guiar por isso, né? Porque os eixos estruturantes serão os mesmos, trabalhados em todas as unidades, que é investigação científica, processos criativos, empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural. Ou seja, nós estaremos desenvolvendo essas habilidades em todas as unidades. Exatamente. E aí, para a gente entender mais dessas nomenclaturas aí que a gente fala, que eu ainda ouço, né? A gente tem 2, 3 semanas aí que começaram as aulas. Sim. Eu ainda ouço professores, estudantes falando, o
o meu itinerário, não, na verdade aqui são os aprofundamentos. Itinerário é quando você escolhe se você vai fazer essa questão dos aprofundamentos ou Novatec, né? Então são outras questões. Então aqui nós estudamos aprofundamentos. Então na telinha aí com vocês temos linguagens e ciências da natureza. Isso aí, eita! Ciências da natureza, que são aí áreas do conhecimento que estão integradas. Exato. Linguagem, a gente tem quais componentes? Linguagens? Língua portuguesa. As disciplinas, né? Disciplinas. As disciplinas, tá? Língua portuguesa, artes, educação física. E inglês. Inglês. Como é que eu vou esquecer inglês? Inglês. O professor bilíngue esqueceu inglês? Yeah, for sure. English. Yeah. Então, ou seja, língua portuguesa, artes, educação física e inglês são as disciplinas de linguagens, certo? É isso aí. Agora a pergunta vai complicar um pouquinho mais, professor meu Mauro. Deus. Ciências da natureza, quais são? Biologia. Biologia, Biologia. física e química. Física e química. É porque se você lembra de física, você lembra de química, né? Exato. É porque na minha cabeça física tem muito a ver com exatas, né? Aí eu fiquei na dúvida de falar besteira. Eu falei besteira agora falando isso que eu pensei. Mas tudo bem. Então, ciências da natureza, física, química e biologia. Vou contar um segredo nacional aqui. Conta pra Karen um segredo. Tô fazendo faculdade de biologia, Karen. Fazendo biologia? Eu tô. Será uma bióloga? Você não. Não, tá certo. Vamos lá, continuando. E aí, essas disciplinas dessas áreas de conhecimento, elas integram esse aprofundamento, que é corpo, saúde e linguagens. Então, esse é o nosso aprofundamento curricular. Então, vamos lá, olha só. Então, o querido estudante escolheu o itinerário que ele percorreria a partir da segunda série do ensino médio. Então, ele escolheu um itinerário, que nós estamos aqui agora, que ele é composto das linguagens e ciências da natureza. Isso, esse certo? aprofundamento. Esse aprofundamento. Então, dentro desse aprofundamento, há uma unidade curricular chamada Corpo, Saúde e Linguagens. Não, certo? esse é o aprofundamento. Tá, corpo, a unidade curricular é esse. Verdade. Então, aprofundamento é Corpo, Saúde e Linguagens. Guarda isso, que você está aprofundando. A unidade é o que está na tela agora, olha só. Corpos em movimento, cultura e ciência. Essa unidade curricular 1. Isso. E se fala corpos, tá? Não fala corpos, não. Corpos. Plural metafônico. Quando você coloca no plural, você você abre a vogal. Corpos. Eu já ia falar corpos. Corpos, né? Corpos. Corpos, Eu poderia dar outro exemplo de plural metafônico, mas não me ocorre nada agora essa hora, né? Então, a gente estava aqui antes da aula, numa discussão com o nosso diretor, nossa produtora. Eu sou... Como que é quando eu tô suando? Você tá suando, se sua. Eu suo. Eu não sou. Você não soa. Tá bom. Tá Sua. bem. Aprenderam? Eu sou. Isso. Plural metafônico, corpos. Certo? Eu posso colaborar com a aula dessa maneira. Exato. Não, já colaborou muito. Pesquisa, plural metafônico. Você vai aprender? Ó, bacana. Corpos em movimento, cultura e ciência, a unidade curricular. E aí, nessa unidade curricular, nós temos 5 componentes. O componente número 1 é expressões artísticas. Corpo em movimento. Eu ia ler no plural. Não, aí sim. Corpo em movimento. Exato, porque dentro de cada unidade nós temos os componentes. Tem o componente 1 chamado expressões artísticas. Corpo em movimento. Corpo em movimento, isso aí. Aí, o 2, fisiologia do movimento. E por coincidência é esse aqui, né? Aliás, é bom falar. No componente 1, é a professora Fernanda que está à frente deste componente. No 2, fisiologia do movimento é um componente que pode ser ministrado tanto para professores de biologia quanto de educação física. Por isso que você está se especializando em biologia. Você tá vendo só? Ser estudiosa é outra coisa. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Exatamente. Um dia eu vou aproveitar o exemplo. Não, vai sim, ele vai fazer química. Não vai rolar, não. Talvez educação física. Eu acho justo, maravilha. Ó, super apoio. Poder pegar umas aulas aqui que eu não posso, não, mas assim. Eu tô aprendendo. Eu quero ter CREF. Exato, é verdade, eu quero ter CREF. Vamos lá então. Fisiologia do movimento, qual é a 3, professora? Componente número 3, conservação do movimento com o professor Giba. Meus queridos aluninhos. Conservação. Meus alunos queridos, conservação do movimento. Nossa, eu vou ser preso por essa imitação. Conservação do movimento, professor Giba. Professor Giba, o 4 é construção das personagens.
corpo e emoção. Ah, essa aí tem a ver com a minha disciplina, não? Sim, é a professora Andréa de língua portuguesa. Construção das personagens, corpo e emoção. Tem a ver com teatro? Tem a ver também. Tanto expressões artísticas quanto o componente 4, elas falam muito da expressão dos sentimentos através da expressão, o que é a expressão, o que o corpo fala. Tem até um teórico chamado... Tô colocando a minha mão no seu quadro, desculpa. Diga. Você está invadindo o meu invadindo o seu espaço. espaço, perdão. Tem até um teórico chamado Paul Zumthor, que ele diz que a expressão literária só se realiza completamente através do corpo. A poesia, até o romance que surgiu lá com o Homero, que era a poesia, a literatura era cantada, os grandes épicos, né? Então é bacana isso, ou seja, essa mistura de artes com educação física, com literatura. Gente, maravilhoso, esse percurso é sensacional. E aí, você sabe o que é bacana? Então, a gente tem aqui, o nosso corpo, ele é feito internamente e externamente. Então, externamente são expressões, são formas de mostrar sentimentos e tudo mais, que a gente vai entender em 2 desses componentes. Nos outros, você vai entender como internamente o meu corpo faz para ter as expressões, esses sentimentos, essas questões externas. Daí aprofundamento, né? Verdade. Olha. Achei bastante legal, bacana. Bacana, né? E vamos no quinto aí, ó. Tem mais um. Equilíbrio em Movimento, que é um professor convidado que está vindo ministrar aula. É o mesmo convidado sempre ou varia o convidado? Não sei. Então é isso. Então é o mesmo convidado que varia, tá certo? Então é isso aí. Então esses são os 5 componentes que eles se integram. Então em alguns momentos vocês vão ver a gente falando assim, ó. Agora, vocês vão lá no componente 3, que tem um conceito que foi utilizado agora no nosso componente 2. Então, tem muitas essas questões de vocês terem ciências de que existe essa integração, todo mundo falando a mesma língua. Exatamente. Eu não sei, mas deve ser, né? Eu tô com 2 itinerários, né, ajudando nesse aqui também, mas o bacana é que quando a gente constrói uma atividade, elabora uma atividade em um componente, sempre há o complemento com a atividade de outro componente. Às vezes, eu vou falar isso de uma maneira bem legal, aquilo que a gente produz em um componente vai servir de fundamento ou base para a elaboração de um projeto em outro componente. Então, por exemplo, eu tenho uma aula numa outra unidade que tem que produzir um blog, mas o conteúdo desse blog, ele é produzido em outro componente. Então, ou seja, a gente trabalha totalmente integrado. E é por isso, é a nova dinâmica desses aprofundamentos. É bem legal e, portanto, é importante a gente estar retomando isso, né? E isso é um novo ensino médio, né, galerinha? E aí, falando de integração, a gente tem alguns pontos que integram esses componentes que a gente acabou de citar. Então, tem análise de movimentos nos campos artístico, cultural, científico e esportivo. Olha que bacana. Verdade, olha só. Metodologias ativas. Puxa, isso aí só dá um tema para várias aulas. Várias aulas. E eixos integrados, que são investigação científica e processos criativos e empreendedorismo. Na verdade, são 3 ali, né? Falta uma vírgula. Ah, verdade. O que é bastante legal falar, eu já vi até nas suas aulas, inclusive no outro aprofundamento que nós estamos juntos. O que acontece? Metodologias ativas. É o fato de você, estudante, ser o protagonista da aula. Então, na verdade, a professora Juliana está aqui, ela explica um pouquinho, ela dá alguns apontamentos, mas é para servir de base para você elaborar e construir um pensamento de maneira autônoma, ou seja, você é o sujeito do saber. Exato, falou bonito, hein? Nossa, me senti agora adulto. Nossa! Sabe porque eu falei filosofando no início? A filosofia do movimento. Ele resolveu. Fisiologia do movimento. Tô aprendendo. E aí é bacana isso, que o professor ele tem esse papel de mediador. Exato. Ele vai te dando o caminho, o norte para você descobrir, desvendar. Porque hoje em dia, eu não preciso de... O Google me fala tudo. Exatamente. Mas será que o Google está falando certo? Será que a forma que eu estou buscando, será que o caminho que eu estou indo está correto? Exato. É legal que, assim, o Google e o YouTube, eles ensinam dão vários tutoriais, né? Mas aí vários tutoriais que eu sigo dão errado. Por quê? Porque a gente não tem um fundamento adequado. Então aqui é uma espécie de canal oficial para te orientar de maneira adequada para você estruturar um conhecimento, um fundamento. Ou seja, a professora Juliana, ela não só é uma especialista em educação física, como ela está se especializando também em biologia, ou seja, você está aqui com alguém que vai te orientar de maneira muito adequada e puxa o saco mesmo. E assim como você, que agora eu vou puxar seu saco, pedagogia também. Verdade, fiz pedagogia, porque a gente tem, ou seja, a gente tem que se aprofundar naquilo que a gente vai ensinar. Ou então, não que você não vá aprender no YouTube, tá lá para isso, mas aqui você tem uma orientação adequada, né? Uma orientação...
eu vou dizer, com professores, né? Isso é importante. E é bacana falar, né, que assim, é muito legal você poder ter um conhecimento nas suas mãos. Mas nada vai substituir uma sala de aula, um livro, um professor ensinando realmente. A relação, a gente tem que ter como apoio dos professores, né? Não como substituto. Então. Exatamente. Bora lá, voltando aqui para o nosso eixo. Quando nosso corpo... Isso aí é bacana, ó. Quando o nosso corpo sai do estado de repouso para uma atividade, uma série de transformações acontece. E aí a gente não pensa. Por exemplo, eu não vou pensar agora eu vou arrumar o meu cabelo. O que eu tenho que fazer para arrumar meu cabelo? Eu tenho que dar o comando, que eu tenho que levantar a mão, tenho que encostar a mão, qual é a mão que eu tenho que levantar. Então, a gente se movimenta, a gente faz várias coisas no modelo automático sem notar. É verdade. Apenas quando a gente sai do... eu vou falar, agora eu vou tentar. Quando a gente sai do lugar comum, né? Eu vou fazer alguma coisa que eu geralmente não faço. Por exemplo, pular corda, eu tenho que pensar, eu não pulo corda. Eu ia falar girar bambolê, ia ser bonito ver você cheirando bambolê. Ou então quando eu tive que aprender a dirigir, né? Isso Movimento e tal, era tudo, hoje é mais automático, mas no começo era complicado. Andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Não sabe? Não sei. Você não tem essa mágoa no seu coração? Eu tenho. Se eu subir e for reto, eu vou. Agora, pra mim, andar de bicicleta, você sabe girar, virar, né? Andar em pé, essas coisas aí, eu não sei, não. Subir, andar assim... eu vi uma reportagem, um meme, sei lá o que foi, que eu vi que era uma moça na rua, andando com a bicicleta com rodinha. Uma adulta. Então, esse seria eu. Acho que daí eu cairia, porque eu não sei. Na verdade, eu acho que a rodinha ela ensina você a se equilibrar, né? E isso eu sei. Agora, eu sou muito tenso. Porque se tiver que voltar, tiver que parar, frear, eu não sei. Vamos andar de moto, então. Maravilha, nossa, tipo, aí só vejo hoje aqui, tchau, nunca mais, né? Antigamente, sabe quando a moto vai diminuindo a velocidade? Eu já queria colocar o pé no chão, porque eu falei, eu vou cair. Agora não, agora eu tô quase parando e a moto parada e eu sem colocar o pé no chão. Tá ficando automático, tá. Né? Ah, então é sobre isso o assunto? Exatamente isso. E falando como de negócio de dirigir, eu ficava pensando, como que eu vou tirar a mão do volante para mudar a marcha? Como que eu vou pensar em mudar o pé, apertar o pé da embreagem e mudar a marcha ao mesmo tempo? São duas coisas ao mesmo tempo. É verdade. E essa questão de ser automático, não sei se tem a ver, me corrija se eu estiver errado. Eu fui dirigir um carro automático de um amigo esses dias e o meu carro não é automático, né? E o pé esquerdo ia automático na embreagem. O corpo tá tão acostumado com aquele movimento que tá parando o carro, vai morrer, né? Então coloca o pé esquerdo lá, não tem nada lá, né? Geralmente, quando acontece isso comigo, eu ponho o meu pé e eu escondo debaixo do banco. Porque eu já causei um desastre com isso. Acontece muito isso. O objetivo desse componente nosso aí é analisar como os sistemas nervoso e locomotor reagem conjuntamente ao movimento voluntário a partir de exemplos reais, como a arte e o equilíbrio de atleta circense. Então, a gente saiu do involuntário e a gente foi pro voluntário. E esse voluntário é a arte de você se equilibrar, é a arte de você conduzir a sua movimentação. Você faz o 4 bem? Agora, não sei no sábado, no domingo de carnaval, mas agora. Eita, tá meio bamba aí. Peraí. Ainda bem que tá ninguém vindo por baixo. É isso que eu ia falar, a gente tinha que tirar esse balcão. Não, tira não, deixa assim. Olha, não consigo direito não. Gente, o professor Mauro não é uma pessoa equilibrada. Você vê, ó, tô meio... Não, mas assim, vamos lá, aqui consegui. Mas eu tenho que fazer assim, ó. Aqui, agora assim. Fiquei, mas tô bambeando. Ó, foi. Bem, é bacana que isso é treinável, né? Exatamente. A professora Juliana, por exemplo, ela é bailarina, né? Ela consegue até se equilibrar num pé só, na ponta dos dedos, né? Tá vendo? Então o equilíbrio treina, assim, fica tranquilo. Que a gente agora vai bater um papo bacana. Olha, tem aqui o professor Milton, ou o estudante Milton, falando bom dia, pessoal. Muito bom dia, muito bom ter você aqui. E agora eu gostaria de conhecer você, falar com você, Milton, e os demais que estão nos assistindo. Nós vamos para uma interação onde só ficará ao vivo no aplicativo, ou pelo computador, ou pelo seu smartphone. Fique conosco que a gente já volta em alguns segundos. Vem no privado aqui, ó. Roda a vinheta.